1 Pedro capítulo 5, verso 5 diz assim: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Pai, revela-nos a Tua palavra, Senhor. Dá-nos a instrução do Teu caminho, pela luz que é a Tua palavra. É o que nós desejamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Hoje, então, é a terceira mensagem para fechar esse tema que nós estamos ministrando sobre a expectativa dos céus ser a realidade da igreja. Eu comecei na primeira mensagem falando muito sobre isso, sobre expectativa, muitas vezes ser tratada versus realidade. Na verdade, a expectativa é aquilo que prepara a realidade. Então, quando nós estamos esperando algo, quando nós colocamos algo no nosso coração, uma expectativa, e nos movemos em direção a isto, esta que hoje é uma expectativa, amanhã se tornará uma realidade, um fato em nossas vidas. O Senhor sempre trabalha no nosso coração, em primeiro lugar, colocando nele uma expectativa, uma visão, um desejo, um plano, uma vontade. O Senhor trabalha em nossas mentes. Tudo que eu e você hoje vivemos é resultado de algo que anteriormente foi uma expectativa. Tudo que hoje eu e você vivemos é resultado daquilo que primeiro foi um planejamento, que hoje se tornou realidade. Hebreus 11, o texto diz que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Tudo que hoje nós vemos, alguém pensou primeiro. Tudo que hoje nós temos, alguém um dia teve uma luz, um pensamento, uma ideia. E é assim que o Senhor trabalha com a sua igreja. A realidade da sua vida começa com uma ideia que o Senhor planta em você. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, o firme fundamento das coisas que se esperam. Aonde que a gente espera? No coração, na mente, no entendimento. Então a realidade dos céus são planos de paz. A expectativa dos céus. Nos céus essa é a realidade, e a expectativa dele é que esta realidade também seja na nossa vida, nessa terra. Sou eu quem conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e de não causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Essa palavra prosperar eu preguei aqui no último domingo, na segunda mensagem, falando que esta palavra significa shalom. E shalom é muito mais do que paz, é muito mais do que prosperidade. Shalom é a totalidade do bem-estar. É paz, é prosperidade, é segurança, é bem-estar, é plenitude de vida. Por isso, quando nós ouvimos shalom, quando alguns irmãos às vezes têm a prática de dizer shalom, irmão, ele está falando muito mais do que paz. Quando o Senhor disse, deixo-vos a minha paz eu dou a vocês, esta paz é esse shalom, é a segurança, é o bem-estar, é a saúde, é a plenitude e é a prosperidade, é muito mais, é um pacotão, meu irmão, da expectativa do céu se tornando a realidade da igreja. Essa é a vontade do Senhor, esse é o desejo do nosso Senhor, isto é o que o Senhor tem para a sua igreja.
e isto vem mediante a ouvirmos e praticarmos a instrução dos céus. A expectativa dos céus se tornará a realidade da igreja quando nós vivermos nesta terra em obediência àquilo que o Senhor plantou em nossos corações. Romanos 12, Paulo diz que a inconformidade com esta terra nos faz ter uma mente transformada, transforma a nossa mente de uma mente terrena, carnal, para uma mente espiritual, para a mente de Cristo, que ele alega, que ele escreve. Não se deixem, não se conformem, não vos conformeis com este mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Essa transformação de mente é toda a expectativa dos céus sendo plantada no nosso coração. O Senhor começa a mudar a nossa mente. Eu tinha pensamentos de guerra, hoje eu tenho pensamentos de paz. Eu tinha pensamentos de mal, hoje eu tenho pensamentos de bem. Eu antes pensava em me vingar, hoje eu penso em perdoar. Antes eu pensava em pagar o mal com o mal, hoje estranhamente o meu desejo é de, deixa ele para lá, eu vou viver uma vida de bem. Isto tudo é o Evangelho em nós, é o Senhor transformando a nossa mente, é o Senhor mudando a nossa história, é o Senhor trazendo a expectativa dos céus para a nossa vida. Por quê? Porque isto vai mudar a realidade. A vida do crente só muda quando a mente muda. O Evangelho só tem poder de mudar a nossa vida quando o Evangelho torna-se a nossa forma de pensar. Quando a palavra do Senhor, ainda que de início confronte os nossos pensamentos, seja obedecida. Quando nós começamos, especialmente no início da caminhada de fé com o Senhor, nós somos muito confrontados, porque nós temos um conceito mundano, nós temos uma cultura, nós temos uma família que viemos, e essa família, talvez os princípios familiares sejam completamente contrários. Talvez você tenha vindo de um lugar onde a prática da mentira é algo corriqueiro, é normal, é mentir, não tem peso nenhum. Porém, quando você vem para o Evangelho, e o Espírito Santo habita em você, ainda que você não tenha ainda o conhecimento, você, ao mentir ou ao ouvir uma mentira, algo dentro de você mudou, você sente um confronto. Você, ao mentir, você se sente mal. Talvez antes mentiras tinham categorias, essa aqui é mentirinha do bem, essa aqui não, esse tipo de coisa não dá para mentir, mas aqui está tudo tranquilo. No Evangelho já não é mais possível, porque no Evangelho nós não podemos nada contra a verdade, somente em favor da verdade. No Evangelho nós entendemos que a mentira tem um pai, e mentirosos são filhos de um pai, e este pai chama-se diabo. Ele é o pai da mentira. Na mentira nós percebemos, Jesus falando em Apocalipse, que todos os mentirosos ficarão, aqueles que amam e praticam a mentira ficarão de fora desse reino, de justiça, de paz, de alegria. Então, só para você ter um exemplo, e aí você percebe que quando você começa a andar com o Senhor, a prática da mentira começa a deixar de ser a sua prática de vida, e você começa agora a falar verdades, e aí às vezes você até se prejudica por falar verdades, mas você deita e dorme. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Então assim a gente vai vivendo, o Evangelho vai transformando a nossa mentalidade, e quando o Evangelho transforma a nossa mentalidade, o que diz a palavra? Vocês experimentam e comprovam a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Conforme a gente vai andando, nós vamos experimentando a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Mas essa experiência e essa comprovação vem por praticar diligentemente a palavra que recebemos, a revelação que já temos, aquilo que o Senhor já nos instruiu. Então a realidade dos céus, a expectativa dos céus ao nosso respeito passa a ser a nossa realidade na terra. O reino de Deus passa a habitar em nós, o reino de Deus passa a ser a nossa realidade. Jesus disse: o reino de Deus está dentro.
O reino de Deus está em vós. Esse reino de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. Tudo, gente, tudo vem pela prática da palavra. É incrível como o evangelho é simples e como nós complicamos. É incrível como o evangelho é simples e nós com coisas que criamos, com um mecanismo que criamos, com movimentos que criamos, nós vamos dificultando a vida com o Senhor. A vida com o Senhor é simples como o curso d'água. Aquele que me ama, me obedece. E aquele que me obedece, eu o amo e me revelarei a ele. Às vezes, eu atendo pessoas no escritório, particularmente, e a gente percebe como as pessoas têm dificuldade de seguir uma instrução. Como as pessoas, elas têm dificuldade elas nos procuram muitas vezes só para que a gente ouça o que elas têm a dizer. Mas a intenção não é ouvir. A intenção é falar só. Porque há um alívio quando você fala, não há um alívio? Quando você põe para fora, tudo bem. O problema é que quando você se alivia, você precisa se encher de algo. E aí, para se encher de algo bom, você precisa ouvir, porque a fé vem pelo ouvir. Então a gente percebe dentro da igreja, muitas vezes as pessoas, elas estão ávidas por falar, por se esvaziar, por tirar a sobrecarga, precisam falar, mas não acatam nada do que você fala para elas, não se dispõem a ouvir, saem e continuam praticando as mesmas coisas, o mesmo modo, e aí vão se enchendo novamente, vão se sobrecarregando novamente, até que alguém pare para ouvi-las novamente, e aí elas se esvaziam de novo, se sentem aliviadas, mas a vida é esse ciclo vicioso, não saem da condição, não crescem, não prosperam, não avançam, não desenvolvem, não usufruem de toda a grandeza que os céus têm para a sua vida, porque a gente precisa ouvir. A fé vem pelo ouvir, e ouvir mediante a mensagem de quem? De Cristo. Então, quando eu ouço a mensagem de Cristo, quando Ele é meu Senhor, quando Ele é meu governo, a Bíblia diz que o governo está sobre os seus ombros, Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e integridade. Você sabe o que é essa palavra integridade? É a qualidade daquele que é inteiro. A pessoa íntegra aos olhos do Senhor é aquela pessoa que inteiramente jogou o seu coração nas mãos do Senhor. É aquela pessoa que inteiramente, ou seja, a palavra do Senhor para mim é lei. A fé vem pelo ouvir. Preguei aqui na primeira mensagem sobre o que disse Tiago. Tiago falou: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Veja que a palavra fala de ser, não de estar. Sejam prontos para ouvir. E este ouvir não é ouvir simplesmente de escutar. Este ouvir, a palavra é akou, que significa você absorver atentamente, você guardar atentamente aquilo que lhe é informado. E para isso, meu irmão, nem sempre é uma palavra, pode ser de outra forma, pode ser um sentido, um sentimento, um olhar, muitas vezes diz muita coisa, uma sensibilidade, muitas vezes um toque tem uma mensagem poderosa. E a palavra do Senhor está dizendo para nós: sejam todos prontos, esteja sempre atento, porque o Senhor está falando conosco de todas as formas. O Senhor fala conosco, às vezes a gente pergunta: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero Te ouvir, eu quero que o Senhor fale comigo. O Senhor não fala comigo, falou com não sei quem, falou. Tem uns que parecem são uns orelhões espirituais, você já viu? Deus fala com ele o tempo todo.
E aí você se sente o pior dos homens, porque Deus fala com todo mundo, Deus falou comigo e você nunca ouviu a voz de Deus. É porque o Senhor está falando de muitas outras formas, não lhe foi explicado isto. O Senhor fala com uma chuva que cai, o Senhor fala com um vento que bate no seu rosto, o Senhor fala mediante uma observação, você de um pássaro voando. O Senhor fala de muitas e muitas e muitas e muitas formas. E o ouvir a voz do Senhor no Espírito, quando Ele fala conosco, nós sabemos porque a sua voz é inconfundível. O ouvir isto, meu irmão, traz a fé. O ouvir isso desenvolve a fé. O ouvir isto forma a fé, fortalece a fé, dá musculatura para a fé. E a fé é o que vai te fazer viver milagres. A fé é o que vai te fazer crescer, avançar. A fé é o que vai te fazer dizer: monte, vai de um lado para o outro e as montanhas terão que sair da sua frente. Pela fé, diz Hebreus 11, os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé, os novos vão alcançar bom testemunho também. Tudo é pela fé. Tudo é por esta fidelidade ao Senhor. E a fé vem disso, vem de ouvir a palavra e não negligenciar, vem de ouvir a palavra e não negociar, vem de ouvir a palavra e dizer: Senhor, amém, vamos para frente, eu vou na obediência da palavra. Tem a ver com andar de acordo com a revelação da palavra que você tem. Cada um de nós aqui tem uma revelação diferente, cada um de nós aqui tem um nível espiritual, de experiência com o Senhor. Alguns são bebês na fé, outros já são mais maduros, outros já viveram grandes experiências com o Senhor, outros já viram coisas poderosas. A quem mais é dado, mais é cobrado, a quem mais é entregue, mais é exigido. Mas a realidade é que nós devemos viver de acordo com a capacidade que nós temos. Aquilo que você tem de revelação, faça disso uma lei para a sua vida, e a realidade dos céus será a realidade da tua vida. A vontade do Senhor será a realidade da tua vida. Aquilo que os céus têm planejados, aquilo que olho não viu, que ouvido não ouviu, que mente nenhuma imaginou, é o que você vai usufruir no Senhor. É o lugar onde você vai chegar. Aquele que perseverar, aquele que permanecer, aquele que se guardar, aquele que pegar da palavra do Senhor e fazer dela um lugar, meu irmão, de profundo no coração. O salmista disse: escondi a tua palavra, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar, para não errar. Ele diz: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. Então não se trata de conhecer simplesmente, se trata de viver. Esse é o nosso desafio. Basta, o que o homem disse para Jesus? Basta uma palavra e o meu servo será curado. Basta uma palavra. Agora você sabe qual é a realidade da igreja? Não falta palavra. Então, se basta uma palavra e a vida muda, e não falta palavra, porque palavra procede o tempo todo, a palavra está revelada, a palavra está sendo pregada. Você, graças a Deus, faz parte de um ministério onde não importa quem suba aqui, a palavra é pregada, não tem nada além da palavra, pura e simples. Então, se basta uma palavra e tudo pode mudar, talvez o que está faltando é nós pegarmos essa palavra e vivermos e desfrutarmos e obedecermos a essa palavra. É a palavra do Senhor entrar no nosso coração, e quando nós sairmos daqui, essa palavra amanhã ser a instrução para a nossa vida. É ao ouvirmos alguém nos aconselhar, nos exortar, ao ouvirmos uma palavra de instrução, ao analisarmos e percebermos: espera aí, essa palavra aí é de Deus, não é de homem. Eu vou pegar essa palavra, vou botar na minha vida. Você vai experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto que nós lemos, o que ele fala? Ele mostra primeiro um fato sobre do porquê que muitos não vivem a realidade na sua vida, que é a expectativa dos céus. O texto começa dizendo assim: porque Deus
se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Você sabe que muita coisa, meu irmão, a gente não vive por causa do orgulho. O orgulho que nós temos, o orgulho ferido. O orgulho porque talvez tínhamos razão, mas alguém fez o mal para nós. Agora, olha o que diz o texto: Deus se opõe. Você sabe o que é isso? É mais ou menos você querer abrir uma porta e do outro lado da fechadura está Deus segurando a fechadura. É como se você puxasse uma corda, porque lá no final dela tem um tesouro amarrado, e quem está sentado em cima do barril, do baú, segurando a corda, é o Senhor. Quem pode contra o Senhor? Quem é capaz de se opor? Quem é capaz de lutar contra? Um Deus que segura os mares da terra na palma da mão. Um Deus que a sua voz estremece os alicerces da terra. Um Deus que conhece cada estrela pelo seu nome, todas elas, meu irmão, se enchem de temor ao ouvir a sua voz. Um Deus que diante dele todo joelho se dobra e toda língua confessa. Então querer lutar contra esse Deus é a maior tolice da vida de um ser humano. E onde é que a gente luta contra ele? No orgulho. Naquelas frases do tipo: eu morro, mas não abro mão. É aquele tipo de sentimento de autoconfiança, de independência. Você sabe quem é orgulhoso? É aquele que confia em si mesmo. Basicamente é isso. A pessoa orgulhosa é aquela que é cheia de si mesmo, confia em si mesmo. Ele sabe, ele conhece, ele tem todo o conhecimento, toda a fonte da sabedoria do conhecimento deixou de ser Jesus, é ele. A Bíblia diz que Deus se opõe aos orgulhosos, porém concede graça aos humildes. É favor, meu irmão, é favor dos céus, é poder do Senhor, é toda a bondade dos céus vindo sobre a tua casa. É por isso que muitas vezes a gente não entende, como é que pode? Fiz tudo certinho, sou melhor do que todos os outros, sou o cara, meu Deus, como é que as pessoas não viram ainda? E aí a gente vê lá o quinto carimbador, o vice-treco do subtroço, de repente Deus pega ele, bum, joga lá em cima. O que é isso? A humildade antecede a honra. A arrogância, a soberba precede a ruína, mas a humildade antecede a honra. Aí Pedro vai dizer: portanto, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Esta é a realidade dos orgulhosos, oposição de Deus. Mas aí vem a expectativa dos céus. Portanto, se você guarda no teu coração algum tipo de orgulho, algum tipo de autossuficiência, se você ainda acha que pode sozinho, se você tem no teu coração qualquer tipo de pensamento soberbo, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Todo aquele que reconhece, meu irmão, que existe um Deus maior do que todos nós, chegará um tempo de honra, de exaltação, um tempo de vitórias, um tempo onde Ele vai te colocar no lugar alto, porque a palavra dele é que você nele é como uma cidade edificada sobre uma montanha, não se pode esconder. Porém a montanha é Ele, porém quem edifica é Ele, porém a glória é dele, porém quem abriu a porta foi Ele.
Porém, não é o nosso esforço humano, porém, por mais que a gente tenha saúde e força para trabalhar, nós só temos saúde e força para trabalhar porque Ele nos deu. Nós só temos sabedoria porque Ele nos deu. Nós só levantamos nessa manhã porque a sua misericórdia nos alcançou, e ela é a causa de nós não sermos consumidos por causa do seu grande amor por nós. Não tem nada a ver conosco, nunca se tratou de nós, sempre se tratou dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu vi aqui mostra aí a tua camiseta, adorei essa frase. Se Deus levanta os que não são, por que querem ser? Essa frase é do Luiz Hermínio, né? Porque Ele escolhe aqueles que não são. Se Deus levanta os que não são, por que a gente quer ser? Por que a gente quer se achar? Por que a gente quer se orgulhar? Por que a gente quer um mérito? Por que a gente precisa ser reconhecido por homens? Por que a gente depende tanto de um reconhecimento humano? Porque isso é um orgulho. Não vou mais naquela igreja, ninguém reconhece o meu trabalho. Arrumei as cadeiras na semana passada, ninguém me disse obrigado. O que diz a Bíblia? É falta de educação não dizer obrigado. De fato é. Porém, aquele que sabe para quem trabalha, sabe que no Senhor haverá sua recompensa. Então, se você colocar as suas expectativas em homens, você sempre vai se frustrar. E é sim uma expressão de orgulho. Os homens sempre vão ferir o teu orgulho. Agora, os humilhados serão exaltados, diz a palavra do Senhor. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Veja que a palavra do Senhor está tratando de tempo. Sempre que Jesus falou nas parábolas dele sobre o reino de Deus, Ele associou o reino de Deus a um tempo designado. E o homem entregou na mão lá dos outros homens 10 minas, 10 talentos, 5 para um, 10 para outro, 2 para outro. E ele foi, partiu de viagem, depois de algum tempo ele voltou. Quando ele falou da parábola das 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 insensatas, a Bíblia diz que ele demorou a chegar e todas dormiram, mas à meia-noite tempo ouviu-se um grito. Quando ele falou sobre o reino de Deus ser semelhante a uma semente que é lançada, o homem, embora dormindo ou acordado, não sabendo como, a terra por si só produz o grão. Primeiro talo, depois a espiga, depois o grão cheio da espiga. Tempo e modo, tempo e propósito. Existe um tempo designado para todas as coisas que acontecem debaixo dos céus, e existe também um tempo onde o Senhor vai fazer com que as coisas que Ele preparou para você sejam a realidade na sua vida, onde as pessoas reconhecerão quem Deus é na sua vida. Não se trata delas reconhecerem quem você é, se trata delas reconhecerem quem Deus é em você. Enquanto a nossa expectativa é das pessoas reconhecerem quem nós somos, nós não estamos prontos, somos orgulhosos, nos opondo contra o Senhor. Mas quando nós entendermos que se trata de as pessoas reconhecerem quem Deus é em nossas vidas, a Ele será dada a glória, a Ele será dado o louvor, a Ele será dada toda a exaltação. Isso significa maturidade. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Sabe quando é que o Senhor vai exaltar a sua igreja? Quando a glória da igreja, quando a glória da igreja não roubar a glória do Senhor. Quando o lugar que o Senhor estiver nos colocado, quando o lugar onde nós estivermos não roubar quem Ele é. Nós dependemos dEle em todo o tempo, nós dependemos dEle em todo momento. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Olha a expectativa dos céus. Pega a tua ansiedade e lança sobre o Senhor. Este é um aprendizado, meu irmão, que determina a qualidade de vida. Porque é impossível não ter ansiedade. Alguém aqui não tem ansiedade? Alguém aqui não fica ansioso? O que é ansiedade? É você viver fora do tempo. Ansiedade nada mais é do que você acelerar, você andar no hoje pensando no amanhã. É inevitável.
Só que a Bíblia está dizendo assim: lance a tua ansiedade no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia no Senhor, e o mais Ele vai fazer. Lance a tua ansiedade sobre o Senhor, porque Ele está cuidando de vocês. Quando nós entendemos isso, meu irmão, nós descansamos. Quando nós entendemos isso, nós ficamos em paz. Quando nós entendemos isso, talvez a gente não esteja vivendo o que a gente gostaria de viver, mas nós temos a certeza de que o nosso futuro está sendo escrito, e será de glória, será de bênçãos, porque o Senhor está cuidando de nós. Quando nós lançamos a nossa ansiedade sobre o Senhor, nós percebemos que Ele tem cuidado de nós em todo o tempo. A expectativa dos céus hoje é que você lance a tua ansiedade, toda essa angústia. O que vai ser de mim amanhã, o que vai ser do meu trabalho amanhã, o que vai ser da minha profissão, o que vai ser da minha realidade, o que será daquelas contas, o que vai acontecer, meu irmão? O amanhã está no Senhor. Vivo hoje, depositando toda a tua esperança no Senhor, confiando nele, porque o mais Ele vai fazer. Esteja alerta e vigilante. É aquela parte que eu preguei no início. Porque nós temos um adversário. A Bíblia diz que ele fica ao nosso derredor, bramando, rugindo como um leão, procurando a quem possa devorar. Pedro, que escreveu isto, João, na sua primeira carta, no capítulo 5, disse que aqueles que estão no Senhor não estão no pecado, porque aqueles que nasceram do Senhor, Deus o protege, o maligno não lhes toca. Então ele não toca quem? Quem vive o hoje, confiando no Senhor. Quem vive o hoje, dependendo do Senhor. Aquele que está no Senhor, meu irmão, Deus o protege. Onde é que nós estamos no Senhor? No dia de hoje, é o dia que nós temos. Sabe quando é que nós começamos a correr risco do leão devorar aqueles a quem ele pode? Quando nós queremos sair da realidade que nós temos. Essa ansiedade, quando a ansiedade começa, esse pensamento acelerado, quando nós começamos a viver fora do tempo em que nós estamos, quando nós deixamos de usufruir o hoje e começamos a viver a angústia de um dia que ainda nem existe, e a ciência diz que possivelmente, a grande maioria das angústias que nós temos, das ansiedades que nós temos, são por coisas que nem acontecerão, mas isso vai nos roubando da presença do Senhor, porque o dia que nós temos para nos relacionar com o Senhor é hoje. Por isso, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Se hoje tiveres uma experiência com o Senhor, glória ao nome dEle. Se hoje receberes uma palavra, viva essa palavra, porque nós temos o hoje para viver. Se hoje o Senhor falou com você, e você ainda hoje puder fazer o que você precisa fazer, faça agora, faça hoje. Isso é viver nesse tempo. Aí sabe o que a Bíblia diz? O maligno não toca. O leão pode até fazer barulho, mas não pode te devorar. Ele pode até rugir, mas ele não pode te devorar. Fiquem firmes, diz a palavra do Senhor, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Essa é a hora de você olhar para o teu irmão do lado e dizer assim: eu sei o que você está vivendo. Eu passo pelos mesmos sofrimentos. Essa é a hora de nós também entendermos que pode estar doendo, mas tem alguém do nosso lado sentindo a mesma dor, ou talvez uma dor ainda pior. Essa é aquela hora que muitas vezes a gente vive essa experiência. Às vezes a gente está reclamando, de repente a gente vê uma pessoa, uma situação muito pior do que a nossa, a gente fica envergonhado de reclamar. Porque parece que todo mundo está sobre a nossa cabeça, mas a Bíblia está dizendo que os irmãos que nós temos em todo o mundo passam pelos mesmos sofrimentos, e se nós entendermos isto, unidos nós seremos mais fortes. Por isso que a Bíblia diz: suportem uns aos outros, unam-se uns aos outros, orem uns pelos outros, confessem os seus pecados uns aos outros. Nós temos uma dificuldade de confessar pecado, porque parece que a gente vai confessar pecado para alguém que vai dizer: ah, meu Deus, como é que você foi capaz de fazer isso? Eu jamais fiz um negócio desse. Fariseu. Só fariseu que vai olhar para você e vai dizer assim: maldito. Porque quem tiver o mínimo
de vergonha na cara, vai dizer assim: cara, eu sei o que você está passando, já fui tentado nisso aí também, talvez já caí nisso também, em um grau ou em outro, talvez não caí nisso, mas já caí em coisa pior. Você pode se achegar ao Senhor Jesus, que a Bíblia diz que Ele em tudo foi tentado, porém sem pecado. Por isso que Ele conhece a nossa dor. Por isso que a Bíblia chama Ele de sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Por isso que a Bíblia diz que Ele se compadece, porque em tudo que eu e você estamos sofrendo, Ele também foi tentado. A diferença dele para nós é que Ele foi perfeito, não pecou, cumpriu a lei. Mas se compadece, diz a Bíblia, dos nossos sofrimentos, porque conhece a nossa dor. Esse Jesus hoje está aqui, o seu Espírito Santo está aqui. Ele pode nos purificar, pode nos limpar, pode nos dar a instrução para sairmos desse lugar. Ele é aquele que estende a mão, porque Ele sabe o que nós estamos vivendo. O Deus de toda graça, olha mais uma vez, a palavra começa com graça e vai terminar com graça. O favor, o Deus de todo favor sobre aqueles que nem merecem desse favor, aqueles que muitas vezes são inimigos dele, o Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de vocês terem sofrido durante um pouco de tempo. Fala para o teu irmão: dói, mas vai ser pouco. O tempo é menor, de sofrimento é menor do que o tempo de sorrir. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver homens e mulheres que sofreram, que sentiram grandes dores, mas o tempo de alegria foi infinitamente maior. Eu vou para além, a Bíblia diz que o tempo de alegria será eterno. Então o Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo, porque é nele todas as coisas, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará. O que caiu na tua vida? O que foi ao chão? O que você acha que talvez não tenha mais solução? O Deus de toda graça o restaurará, o confirmará, te dará força e te porá sobre firmes alicerces, porque esta é a expectativa dos céus sobre nós, e esta será a realidade da igreja. Por isso, se você está sofrendo, se você está passando por momentos de dificuldade, lembre-se do que Paulo disse lá em Romanos 5, nos gloriamos nas tribulações, porque as tribulações produzem perseverança, a perseverança o caráter aprovado, o caráter aprovado a esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus de toda graça, que nos chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, lá de Pedro, é o Deus de Paulo também, é o Deus da sua vida também, porque Deus derramou do seu amor em nós, quando nos concedeu o Espírito Santo. Você tem tudo que você precisa, meu irmão. Você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, e o Espírito Santo de Deus é a expectativa dos céus que se tornou a realidade da igreja. Estavam todos reunidos num mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como um vento forte e impetuoso, e encheu toda a casa, e viram o que parecia como línguas de fogo que pousaram repartidas sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Foram revestidos, foram fortalecidos, foram empoderados, foram preparados, receberam dons, e era a expectativa de Jesus. Ele disse: fiquem até que do alto vocês sejam revestidos. Tem um tempo onde o revestimento de poder do Senhor vai transformar a nossa história, e tudo que o Senhor espera de nós é que nós nos permaneçamos humildes, debaixo da poderosa mão de Deus. Essa poderosa mão de Deus não é uma mão opressora, é uma mão protetora, é uma mão que guarda, é uma mão que esconde, porque tem um tempo, meu irmão, de esconderijo. Davi, antes de ser rei, ficou numa caverna escondido. Muitos grandes homens e mulheres de Deus passaram por tempos de esconderijos, onde o Senhor preparou, onde o Senhor forjou, e depois desse tempo o Senhor revelou. A Ele seja a glória para todos sempre.
A história desses homens é a história da sua vida também. O Deus desses homens é o Deus da sua vida também. O Deus que cuidou da família desses homens cuidará da sua família também. O Deus que levou esses homens a viverem grandes coisas e eles se tornaram os heróis da fé no passado, fará com que você também seja uma referência de fé no presente. Esse é o Deus da nossa vida. A expectativa dos céus será a realidade da igreja. Você crê em nome de Jesus? Vamos nos levantar e vamos orar então. Depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, talvez você diga: eu já sofri demais. O Senhor está dizendo: é pouco. Eu vou te restaurar. Eu vou te confirmar. Eu vou te dar força. E eu vou te colocar sobre firmes alicerces. Essa é a minha expectativa. E a minha expectativa será a tua realidade. Quem pode ir contra o Senhor? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, meu irmão, só fica aí, humilde debaixo da poderosa mão de Deus, porque no tempo certo, devido, Ele te exaltará. Só fica aí. Talvez essa seja a tônica da mensagem para você hoje. Só fica aí, na humildade. Só fica aí. Talvez o Senhor esteja quebrando muita coisa dentro de você, orgulhos, autossuficiência. Só fica aí. No tempo certo, Ele vai te erguer. Amém? Vamos orar.